Quer me vender ou alugar, mas o crente preparado e liberto responde assim, ó: logo veio a resposta, não quero tua proposta, não adianta insistir, você não vai conseguir. Esta casa não tem preço, não é ouro nem dinheiro que vai me iludir. Sabe por quê, igreja? Foi com sangue derramado que esta casa foi comprada. Não se aluga, não se vende. Você pode desistir, porque o dono do universo, o construtor Jesus, está morando aqui. Deixa Jesus entrar na tua vida e tudo vai mudar. O que está quebrado Ele vai consertar, refazer tudo de novo. Seu inimigo bater em sua porta insistindo, perguntando: posso eu morar aí? Responda: tem Jesus morando aqui. Tem Jesus morando aqui. Tem Jesus morando aqui. Tem Jesus morando aqui. Versículo de número 36, todos de pé, por favor. Diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Podeis tomar assento. O propósito de Deus com o ser humano é um propósito que vai além da compreensão humana, porque mesmo sendo criado um pouco abaixo dos anjos, a Bíblia diz que o homem é a coroa da criação de Deus. Foi o último ser a ser criado, foi o homem. O primeiro deles, após a criação, foi os anjos. Deus criou o universo, cria seres para estar com Ele no céu: anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, principados, potestades, dominações. Tem anjos que nós nunca ouvimos nem falar. Existem categorias de anjos que não foram nem citadas na Bíblia. A Bíblia cita 7 categorias de anjos. Arcanjo só tem um, o arcanjo Miguel. O nome arcanjo, ou o termo arcanjo, não aparece no plural, mas no singular. Então arcanjo só tem um, que é o príncipe guerreiro que Deus levantou para proteger a nação de Israel. Diante de todas as coisas que Deus criou, no último dia Ele resolveu criar o homem. E aí faz do ser humano o ser mais extraordinário de todos. Por quê? Porque não existe nenhum outro ser criado por Deus com essas duas características que são atribuídas ao próprio Deus. O homem é a imagem moral e a semelhança espiritual de um Deus que é espírito, que assume a forma que Ele quiser, mas é um Deus que na sua essência Ele é espírito. Amém? E a Bíblia diz que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Então esse Deus todo-poderoso criou um ser inferior aos anjos, pouco abaixo dos anjos, mas com duas características totalmente diferentes de todos os outros seres. Foi o único ser que Deus criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Então o entendimento que nós temos é que o homem é imagem moral e semelhança espiritual. Deus fez esse homem com 3 coisas importantes. O homem é um espírito que reside numa alma que habita em um corpo. Então o homem é um ser espiritual, o homem é um ser emocional
riqueza. Não foi isso que Deus disse para o primeiro Adão? Obrigado, tia Delma. Já tinham trazido aqui, mas eu vou beber os dois, tá? Amém? Esse Deus, ele disse para o Adão: ó, tudo que eu criei que está na terra está sob teu domínio. Tu vai dominar sobre os animais, sobre as aves dos céus e sobre aquilo que está debaixo das águas. Está tudo no teu domínio. Tu vai governar esse negócio aqui. O reino mineral, já que Satanás perdeu, eu vou entregar para ti. Então Deus entrega para o homem e exige responsabilidade. Satanás, vendo que Deus tirou-lhes os privilégios, porque Deus cria o anjo, né, chamado o querubim ungido, né? Esse anjo, Deus diz que ele, na presença do Senhor, era o próprio louvor. Esse aqui é o capítulo de número 28. Vai dizer: tu és querubim ungido, ou tu eras querubim ungido. Eu te estabeleci no monte santo de Deus. Tu estavas no meio das pedras afogueadas, tu andavas. Ou seja, os anjos mais excelsos que existiam no céu, Lúcifer andava no meio deles. Ele era o modelo de beleza da criação de Deus. Enquanto todos os outros precisavam da voz, precisavam movimentar as asas ou fazer qualquer coisa especial, a palavra de Deus vai deixar bem claro em Ezequiel capítulo 28 que ele, na presença de Deus, era o próprio louvor. Deus disse: em perfeição tu foi feito. Ó, atufes, alaúdes, símbolos sonoros, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbono, esmeralda. Olha, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Então este anjo, ele tinha incrustado na sua vestimenta tudo que era de valor, que existia no reino mineral, pedras. Então, na presença de Deus, ele era o próprio louvor, a própria adoração em pessoa, porque Deus fez ele perfeito. Aí Deus vai dizer assim: até que um dia achou-se iniquidade em ti. Ele tentou tomar o céu por um assalto, e Deus expulsa ele de lá. Entre o capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, capítulo 1, versículo 2, tem um tempo que é chamado a era do caos, o tempo teológico. Há uma escuridão, há um tempo muito grande, porque a primeira terra que Deus criou era perfeita. Só que no versículo seguinte, no versículo 2, vai dizer: e a terra era sem forma e vazia. Observe que do versículo 1 ao versículo 2 tem um período chamado período caótico. Satanás desceu aqui e destruiu tudo isso. Aí dizem os cientistas, para justificar o desaparecimento dos dinossauros, que uma estrela anã caiu aqui e destruiu essa terra, né? Mas segundo a teologia diz que foi Satanás que caiu aqui. E uma vez ele caindo aqui, ele causou uma destruição, porque ele veio cheio de ira para destruir essa terra. E aí a Bíblia vai dizer que ele está entre o céu e a terra. Ele está nos ares. O que a Bíblia diz? Que nós não lutamos nem contra a carne, nem contra o sangue, mas principados e potestades e dominações. Aonde? Em regiões celestiais. Está vendo? Então ele caiu aqui, causou uma grande destruição, e hoje ele está nos ares. Ele está entre o céu e a terra. Qual é o objetivo de Satanás? É destruir. João 10:10 diz: o ladrão veio matar, roubar e destruir. Mas aí João diz: mas Jesus veio para que tenham vida, e vida com abundância. Então, quando ele cai e destrói tudo isso aqui, o Espírito Santo que pairava sobre a face das águas na era do caos começou a reconstrução das coisas que residiam, que existiam um dia na terra. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Firmamento, que é o nosso sistema, né? A nossa Via Láctea,
morre planeta. Todo dia nasce estrela e morre estrela. Então o universo nunca parou de se expandir, porque o Deus Todo-Poderoso nunca completou a sua obra. Trabalha até agora, e eu trabalho também. Então quem estiver pensando em ir para o céu, chegar lá e deitar numa rede celestial e ficar sem fazer nada, se o Pai trabalha, você também vai trabalhar lá no céu, viu? Amém? Para nós entrarmos no texto, o que aconteceu? Deus coloca o homem lá no Éden. O Éden era o lugar mais maravilhoso que existia nesse planeta. Tudo era perfeito. Havia um rio com 3 braços, água cristalina, que é a melhor água mineral que existe hoje perdia ou perde em qualidade, né, pastor? Água perfeita, potável, límpida. Adão bebia da fonte do eterno. No jardim tinha tudo, no jardim tinha comida de primeira. Adão estava doente, ele ia comer da planta que curava. Estava lá as plantas, as folhas das árvores que curavam estavam lá. Então lá tinha comida de primeira. Adão não precisava trabalhar como nós trabalhamos. Ele comia do melhor. Satanás se incomodou com isso, e ele resolveu tirar a coroa da criação do Senhor dessa posição de privilégio. Deus criou o homem, em seguida criou também a mulher. Quando a mulher come do fruto proibido, ela comeu, não aconteceu nada. A Bíblia não registra que houve alguma alteração, porque Deus fez uma aliança com Adão e não com a Eva. Deus disse para Adão: tudo que tem no jardim tu vai comer, tu comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, tu nem vai olhar para ela. E o diabo disse: sabe por que o Altíssimo disse para tu não comer? É porque tu vai ser igual a ele. E começou a alimentar aquele sentimento no coração da Eva, e o seu emocional foi afetado. Ela pegou do fruto e comeu, mas não aconteceu nada, não houve alteração. Por quê? Porque Deus respeitou a aliança que havia feito com Adão. Então a mulher pega do fruto e leva para o marido. Quando ele leva na boca, que ele come aquela fruta, aí a Bíblia diz assim: e ambos perceberam que estavam nus. Por que eu estou fazendo toda esta narrativa? Para mostrar para os irmãos que a libertação, ela precisa acontecer nos 3 estágios da vida do homem: na vida espiritual, na vida emocional e na vida biológica. Nós só podemos servir ao Senhor na totalidade da nossa vida se nós estivermos bem espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Se estiver bem espiritualmente, mas não estiver bem emocionalmente, não vai ser completo. Se estiver bem espiritualmente, emocionalmente, mas fisicamente não tiver saúde, está faltando alguma coisa. O que a Bíblia vai dizer? Vai dizer para você se apresentar, espírito, alma e corpo, irrepreensível, aonde? Para o dia da redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem que haver um sinergismo, uma simetria: espírito, alma e corpo transformados para servir ao Senhor. Amém? Então quando Adão come do fruto, o pecado de Adão afetou primeiro a vida espiritual. Adão morre espiritualmente, e a morte espiritual abre as portas para o medo, para a vergonha. O que é morte espiritual? A pessoa pode estar vivo biologicamente, vivo emocionalmente, mas morto espiritualmente, porque a morte espiritual se constitui na separação da presença do Senhor. O homem tem vida espiritual humana, mas não tem vida espiritual para viver na eternidade. Esta vida espiritual só é possibilitada ao homem
quando ele encontra-se com Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O homem só é restaurado espiritualmente se ele aceitar Jesus Cristo como Salvador. Então, esse estado de vida espiritual ou de santificação, ele tem dois estágios. Ele é um ato soberano e individual do Senhor, que acontece aonde? No ato da conversão. Mas a santificação para morar na eternidade é um ato progressivo. Olha, em Cristo Deus te escolheu lá no meio da multidão, chama você e você vê. Então este é um ato de escolha. Santidade é um ato de escolha. Deus te escolheu como nação santa, povo adquirido, ó. E agora, a santificação para salvação é um ato progressivo. A qualidade de vida espiritual de ontem não pode ser a de hoje. A de hoje não deve ser de amanhã. Por quê? Porque nós vamos sendo transformados de glória em glória até um dia atingirmos a estatura de varão perfeito, segundo a medida de Cristo Jesus. Então é um ato progressivo. Quando Adão come do fruto, ele morre espiritualmente. E esta morte espiritual possibilita o homem a estar preso, a estar envolto em amarras. E é por isso que é necessário a libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Só a verdade pode libertar o homem. Que verdade é essa? No sentido espiritual, só Jesus. Quem dizeis os homens que eu sou? Uns Isaías, outros Jeremias, um dos profetas. Aí o Pedro olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ó. Aí Jesus olha e diz: não, quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Por quê? Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, esta restauração, esta libertação da escravidão espiritual só pode acontecer quando nós conhecemos Jesus Cristo. Aí as prisões elas se abrem. Ó, o espírito que estava morto passa a ter vida. O ser humano que estava morto espiritualmente agora não é mais um corpo ambulante, perambulando por aí, preso nas amarras do pecado, mas a alforria, ou seja, a libertação espiritual aconteceu. Mas só pode acontecer conhecendo Jesus. Então o primeiro passo, o primeiro estágio da libertação é o estágio espiritual. Não tem como o homem ser liberto se primeiro não resolver o seu problema espiritual. O segundo estágio, e aqui é o pior de todos, porque quando Deus dá vida espiritual, mesmo recebendo vida espiritual, aí tem a parte emocional, e essa parte o homem emocional ou psicossomático, que é a sede das nossas emoções, que é a alma, mesmo aceitando Jesus, existem muitas amarras, muitas correntes que prendem pessoas. Por exemplo, há pessoas que, mesmo estando na igreja, vivem atreladas a traumas de 30 anos atrás. E o diabo, ele veio para escravizar os seres humanos. Então ele vai usar esse gatilho, que é o gatilho emocional, para escravizar pessoas. Às vezes você sofreu um trauma na infância e você está na igreja e tem 10, 15 anos que está na igreja e está com esse trauma até hoje. Às vezes quando você se depara com uma situação muito parecida com aquela, você se treme, você tem medo, você corre, você se fecha. Por quê? Porque o trauma ainda está aí, a barreira emocional ainda está aí. E o que a Bíblia vai dizer para nós? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O desejo do Senhor não é que a coroa da sua criação esteja numa prisão emocional. Isto tem adoecido milhões de pessoas. Ou
crentes, batizados com o Espírito Santo, liderando departamento na igreja, com problemas mentais. Já tenho visto alguns problemas. Eu me lembro de uma época atrás aí, que uma pessoa muito próxima da gente, ela teve um surto psicótico. A carga emocional foi tão grande, o peso emocional foi tão grande, que ela teve um crente, irmão, um surto psicótico, de andar correndo pela rua. Eu me lembro de uma situação uma vez que, lá na cidade de Lajeado, uma moça recém-casada, 20, 21 anos de idade, quando ela tinha aquele surto, ela saía correndo para a rua, arrancava a roupa, rasgava a roupa, ficava do jeito que nasceu, e o povo ficava apavorado, não sabia o que fazer. Já tinham levado para o centro de recuperação, já tinham tratado com psicotrópicos, já tinham dado remédio tarja preta para ela, não tinham resolvido o problema. E uma moça muito bonita, crente, mas quando aquela crise emocional batia, ela se transtornava, e as pessoas ficavam apavoradas com aquilo. Eu me lembro que uma vez nos chamaram para ir naquela casa, eu e uma jovem chamada Aline. Nós chegamos naquela casa, na hora que entramos naquela casa, aquela moça correu para dentro do quarto, trancou a porta e não queria receber ninguém. Nem tudo que se apresenta aí é possessão demoníaca. Nem tudo que você vê é possessão demoníaca. Eu já vi muito, viu? Já vi muito. Depois de cantar alguns hinos, conversar com a família, nós demos uma palavra de ordem. Ela veio, sentou ali no sofá e nós começamos a conversar, e ela sempre olhando para o chão. De repente eu estendi a mão e repreendi aquele espírito que trazia confusão na mente daquela moça. Ela nunca mais sofreu aquele surto, nunca mais. Esses dias um irmão lá da igreja, já um senhor de idade, perdeu a visão por causa do Covid. Cheguei na casa dele, me disseram: olha, o pai está um espírito maligno possuindo ele lá, xinga todo mundo. Peraí, mas o irmão é um santo servo do Senhor, como é que pode um trem desse? E aí fui visitá-lo. Quando cheguei, realmente ele estava lá, xingando as filhas, xingando os filhos, os netos, falando coisas absurdas. Eu entrei, sentei e fiquei olhando para ele. E a gente, irmãos, não pode ser precipitado. Não levante a sua mão sobre alguém se Deus não mandar você fazer. Não faça isso não. Fiquei olhando para ele, e de repente ele olhou para mim e disse assim: fala alguma coisa aí, pastor. Eu vi que ele teve aquele lapso de lucidez. Ó, aí eu comecei a conversar com ele. E fui conversando com ele, e vi que ele estava se perdendo no raciocínio. Eu terminei, orei por ele, chamei as filhas, aí disse: olha, seu pai não está endemoniado. Mas o que é isso, pastor? Ele está perturbado. Leve seu pai no hospital e faça uma ressonância da cabeça dele. O problema dele não é demônio. Levaram para o hospital, fizeram uma ressonância. Uma pequena veia tinha infartado na cabeça dele e tinha dado derrame. Está vendo? E às vezes as pessoas acham que é demônio, e não é. Me lembro de um outro caso aqui na cidade, que me ligaram: olha, a irmã fulana está endemoniada. Mas como pode? Mulher batizada com o Espírito Santo. Irmãos, eu estou falando de crentes, não estou falando lá de fora não. Eu estou falando que a carga, o peso é muito grande. A igreja precisa trabalhar estas áreas. Problemas familiares, problemas de ordem financeira, problemas no trabalho, problemas de ordem matrimonial. Isto tudo são problemas que vai gerando estresse emocional. A energia do cérebro vai se desgastando. As pessoas às vezes entram em parafuso e não sabem por quê. É preciso tirar tempo. Para quê? Para sentar e resolver essas coisas. Grande parte das pessoas que entram em surto é porque não conseguem dialogar em casa.
sentar com o esposo, com os filhos, jogar para fora. Parte dos problemas emocionais se resolve conversando. Você vai conversar com um psicólogo, chega alguém com surto numa psiquiatria, ou aonde tem um psicólogo para tratar o paciente, chega lá, ele vai só falar, o psicólogo vai só ouvir. Às vezes a pessoa está com esse problema, gritando, querendo alguém para ouvi-la. Cheguei lá, irmã, estava chegando, gritando, falando, e um monte de crente na casa orando. Uma multidão, ciclo de oração, uns expulsando demônio. Quando eu cheguei, eu digo, pode parar essa oração aí. Por quê, pastor? Pare a oração. Se vocês querem orar, vão lá para o fundo e ora baixinho. Não quero grito aqui. Estancaram comigo. Correram para lá. Não quero barulho. Tranca a porta aí que é para ela não escutar. E ela começou a me xingar. E eu olhando para ela assim, membro da igreja, irmão. Líder de departamento. E a mulher começou a me xingar. Ai, não sei o que é que tem. E eu fiquei olhando para ela. Eu disse, meu Jesus, olha onde eu vim entrar. Chamei o esposo dela, vem cá, me fale o que aconteceu nos últimos 10 dias aí. Eles tinham ido para o Araguaia. E lá veio uma família do Goiás para participar comigo. E teve uma lavagem de roupa suja. E ela estava com uma semana sem comer e sem dormir. Quando ele me disse, eu já sei qual é o problema da sua mulher. Peguei o telefone, vou ligar para o SAMU. Não, pastor, o senhor não vai orar não. O problema aí não é oração não. Sua mulher precisa dormir. Escuta uma coisa, o sono é uma das coisas mais reparadoras que existe para o ser humano biológico. Por quê? Você tem que dormir, a idade que eu estou beirando 50, né? Então eu tenho que dormir no mínimo 6 horas por noite. Eu não dou conta de dormir mais do que isso, é 5, 6 horas. Porque dessas 6 horas, em torno de 40 minutos é o chamado sono profundo. É quando você se desliga, que podem te chamar e você não responde. É neste período do sono que é chamado sono reparador. É quando os neurônios serão revitalizados pelas energias. O corpo passou o dia todo gastando energias. Aí você se alimenta e vai dormir. Aí você tem que beber, você tem que comer e tem que dormir, porque é no momento deste sono que há o processo reparador dos neurônios. Uma semana sem dormir. Aí a irmã, não, vou para o hospital, não quero tomar remédio. Pô, a senhora vai tomar a força. Pois aplicaram 2 sossega-leão, um numa coxa, outro na outra, e ela não dormiu não. Aí o médico disse que é para derrubar elefante. Pois aplique outro, mas é perigoso. Aplique, ela tem que dormir. Aplicaram, ela dormiu quase uma semana. Está lá curada para a glória do nome de Jesus. Está vendo? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela já teve surto 2 vezes depois que eu estou aí, mas nunca mais teve, graças a Deus. Por quê? É só, irmão, compreender que tem um limite. Depois que entra, que há esse extravasamento da questão psicológica, aí vira um problema contínuo. Para libertar só Jesus. Ou você pensa que porque a crente é super-homem? Não é. Ó, se matando. Então, por quê? Problemas de ordem emocional. A pressão é muito grande. Aí a pessoa é uma carga muito grande, emocional, às vezes sofre traições, perseguição. Isso tudo destrói. O diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus nessa noite ele está aqui para dar vida e vida com abundância. Eu vejo tantas famílias sendo destruídas. Por quê? Porque não pararam para observar essas questões. São crentes verdadeiros, bons crentes, fiéis ao Senhor,
sua parte. Precisa. Você tem que fazer a sua parte. O que é para você fazer, Ele não vai fazer. Amém? Então você tem que tirar tempo para a família. Tire tempo para sua esposa. Leve ela num bom restaurante aí da cidade. Sai uma vez por mês, se você não pode sair sempre. Leve ela uma vez por mês para você jantar num restaurante. Lembra de quando você dizia meu amor, meu bem, quando estava namorando, levava a flor para ela? Está no tempo, irmão. Agora que é o tempo de você fazer isso, de você investir num relacionamento agradável. Aí as pessoas ficam sofrendo emocionalmente, sabe? Só problema, só luta. É uma peleja dentro de casa, irmão. Quer ver uma coisa? Lá em casa eu faço comida a cada 2 dias. Eu faço o almoço, faço o jantar, sem nenhum problema. Tá vendo aí? Casei, depois de um bocado de tempo, minha sogra veio morar. Ela é deficiente, puxa uma perna, puxa um braço, perdeu um braço totalmente, arrasta uma perna. Estou cuidando da sogra, de 2 em 2 dias eu faço comida para ela. Aí eu disse para ela, eu vou botar todo dia um pouquinho de veneno na sua comida para matar a senhora aos pouquinhos, viu? Aí ela sorri, que nada. Mas é assim, irmão, você precisa investir na sua família. Quer ver uma coisa? O que tem de filhos de crente com problemas de ordem emocional dentro da igreja? Eu conheço filho de crente que está se cortando os braços. A pressão emocional é tão grande, falta dentro de casa. Por quê? Porque o pai e a mãe trabalhando dia e noite, aí não tem tempo para os filhos. Os filhos são órfãos tendo pais. Pai e mãe. Não tem geração mais sofrida, mais perseguida e mais doente do que a nossa. Não existe na história. Não existe. Por quê? Até os anos 70 não existia, 70 não, 90 não existia celular. Em 1994 eu ouvi falar que a Motorola, 92, 93, eu ouvi falar que a Motorola ia desenvolver um aparelho celular que a gente não precisava mais usar preso na parede, que você poderia andar com ele, que aonde você estivesse você poderia falar no telefone. 1993, 94, primeira vez que eu vi um celular, irmão, era quase o tamanho dessa Bíblia aqui, ó. Grande, com uma antenona desse tamanho assim, ó. Ficava procurando o sinal. TDMA, a tecnologia analógica. Agora observe, por que as pessoas estão tão doentes emocionalmente falando? Escuta só, uma criança de 7 anos de idade hoje, ela teve mais acesso a informações do que um imperador romano do primeiro século da história da igreja. Você está entendendo? A criança com 7 anos de idade, ela teve mais acesso a informações através da televisão, através do YouTube, através do celular, das mídias sociais. Ela teve mais informações do que o imperador romano do primeiro século. Como é que uma criança dessa não vai crescer com problemas emocionais? Abre a televisão, está lá: genocídio, morte, pandemia, assassinato. Toda hora aparece: o pai matou um filho, o marido matou a esposa. E a criança vai recebendo estas informações e o cérebro não está preparado para receber o volume de informações negativas. Sabe o que vai acontecer? Quando ela crescer, ela vai crescer uma pessoa doente emocionalmente. E o que nós temos que fazer? A palavra de restauração está na nossa boca. Por quê?
Nós crentes somos portadores de uma mensagem que não é nossa. Você prega uma palavra que não é sua. Então a palavra que cura o homem, que transforma o homem, não é minha, é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por que que tem tanto problema de ordem emocional, espiritual e físico hoje? Porque os problemas de ordem emocional geram problemas físicos. Você sabia que fibromialgia é decorrente de problemas emocionais? O que tem de gente com problemas de nervo, só dorme à base de opioides, analgésicos fortíssimos, para dormir, porque é dor por tudo quanto é parte do corpo. A igreja tem a palavra que cura. Nós somos portadores de uma mensagem de transformação para o mundo. Há esperança para o homem em todas as áreas da sua vida: espiritual, emocional e física. Uma pessoa bem resolvida emocionalmente, irmão, ele pode ter deficiência física, que ele vive normalmente. Meu irmão, há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, um cara bêbado bateu nele, e ele é um cara muito trabalhador, perdeu a perna. Sabe o que ele faz? Vem do Rio Grande do Sul dirigindo um bitrem, vive normalmente, não se entregou para o problema. Hoje ele está mexendo com lavoura, né, pastor? Pergunta para ele, vive melhor do que nós, é livre no entendimento, está lá, faltando uma perna, mas está melhor do que muita gente que tem perna. Porque as pessoas têm as 2 pernas, mas estão doentes emocionalmente. Tem gente que não dá conta de sair de casa, não sai para a rua, não vai a lugar nenhum, não vai no supermercado, com medo, está apavorado, está transtornado, aprisionado por causa dessas coisas. Emocionalmente é um escravo das suas emoções. E a nossa Bíblia vai dizer hoje à noite para nós: e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para mim não importa o trauma que você viveu, o que importa é que o Deus que te fez pode remover este trauma nessa noite. Basta você abrir as portas do teu coração para que Ele possa resolver esse problema, libertar você dessa dor. Não tem outro jeito. Quem é melhor para te ouvir? É Ele. Davi disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Está vendo? Coisa boa. O terceiro estágio da libertação, liberto, alforriado do Espírito, transformado em uma nova criatura. Segundo estágio, na alma, problemas de ordem emocional.